Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 1º de julho de 2020, com o tema Aperfeiçoados em Unidade, que se encontra no livro de João, capítulo 17, dos versículos 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você prefere trabalhar em grupo ou sozinho? Há pessoas que preferem trabalhar sozinhos, pois assim não precisam tomar tempo para ensinar o trabalho a outros ou esperar pelo que o outro tem a realizar. Por outro lado, o trabalho em equipe pode nos proporcionar crescimento, como o exercício da paciência. Na igreja de Filipos, havia divergências que separavam os irmãos e Paulo lhes recomenda: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E nessa igreja existiam 2 mulheres que eram da liderança e que não se davam bem. Por isso, Paulo roga que elas pensem concordemente no Senhor. Filipenses 4:2. Este é o grande desafio para a unidade: vivemos unidos e trabalharmos juntos. Em nosso texto, Jesus intercede pelos seus discípulos para que a unidade que existe entre ele e o Pai se evidencie na vida dos discípulos, isto é, que trabalhem juntos com o mesmo propósito, sem conflitos nem desavenças. E o agente dessa unidade é a presença de Cristo em nós, que nos aperfeiçoa em unidade com os irmãos, unidos no propósito de fazer o nome de Cristo conhecido e amado no mundo. Vejamos este ensino. Conforme o versículo 20, por quem Jesus está intercedendo? Por todos os seus discípulos, em todas as épocas. Jesus, quando estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa, demonstrou o seu sacerdócio, intercedendo não somente por aqueles que estavam ali com ele, mas por todos nós. Isto mostra como Jesus estava seguro do avanço do Evangelho, que, começando ali com um grupo pequeno de pessoas, iria alcançar o mundo. Por isso devemos sentir-nos incluídos nesta oração. Conforme o versículo 21, qual a finalidade dessa intercessão? A fim de que sejam um. Jesus está orando pela unidade entre os seus discípulos. Esta unidade não é meramente externa, de estarem juntos, mas em essência, assim como a unidade entre o Pai e o Filho, podemos dizer também o Espírito Santo. Eles, embora sejam pessoas diferentes, mas trabalham junto com o mesmo propósito. É o que o Paulo diz aos crentes de Filipos, pois deveriam lutar juntos pela fé evangélica como uma só alma. Filipenses 1:27. Assim precisamos nos empenhar em prol desta unidade e não nos afastarmos ou nos individualizarmos, como alguns têm pensado em serem discípulos de Jesus sem se relacionarem com os outros. Qual a finalidade da unidade? Versículo 21. Para que o mundo creia em Jesus. Isso quer dizer que a unidade entre os discípulos de Jesus é um instrumento para testemunhar que Jesus é o enviado de Deus. Com isso, o cumprimento da grande comissão começa com a vida comunitária dos discípulos.
pois eles precisam expressar a vida do Evangelho através da comunhão. Esta comunhão é expressa na demonstração de amor e de interesse de uns para com os outros. Assim, muitas rupturas que ocorrem devido à motivação carnais e egoístas acabam por dar um testemunho negativo ao mundo. É por isso que Paulo recomenda, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Você busca a unidade da igreja? Você tem se esforçado para isso? O que Jesus nos transmitiu? Versículo 22. Jesus nos transmitiu a glória que o Pai lhe deu. Em que consiste essa glória? Esta glória é a manifestação do Pai no Filho. João 1,14. Ele se manifestou em Cristo através dos atos miraculosos na natureza, nas curas das enfermidades e na libertação dos poderes do inimigo, indicando que Jesus é Deus. Colossenses 2,9. Mas Jesus diz que a glória que recebeu do Pai transmitiu aos discípulos. Por isso, os apóstolos realizaram milagres em nome de Jesus e a glória do Evangelho pode alcançar o mundo. Assim, os discípulos, ao contemplarem a glória de Deus em Cristo, o adoraram como Deus e Senhor. E porque Jesus lhes transmitiu a sua glória, mais uma vez para que sejam um. Reconhecer a glória de Jesus no Evangelho deve nos levar a vivermos em unidade, pois Ele é o nosso Senhor. Como somos aperfeiçoados em unidade? Versículo 23. Através da presença de Cristo em nós. Isso quer dizer que a unidade entre os discípulos de Jesus pode ser aperfeiçoada. Ela é aperfeiçoada porque somos imperfeitos, enquanto que a unidade entre o Pai e o Filho é perfeita e serve de modelo para nós. Assim, a cada dia somos transformados através da presença de Cristo em nós, tornando-nos semelhante a Ele. Este aperfeiçoamento dos discípulos na unidade glorifica o Pai, tornando o Filho conhecido, pois a finalidade é para que o mundo conheça que Tu me enviaste. Você tem sido aperfeiçoado em unidade? É a presença transformadora de Cristo em nós que nos aperfeiçoa em unidade, amando e servindo aos irmãos. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação. Descoberta da cura para o coronavírus. Profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus. Por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.